Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Vamos lá para o livro de João, capítulo 2. João, capítulo 2, versículo do 1 ao 11. Amém? Quem procurou achou, irmão? Amém? A palavra de Deus diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 7 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para purificações em cerimônias. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água e os encham até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela essa oportunidade de estar na tua presença essa noite, de ter recebido, Senhor, o convite do teu Espírito Santo para receber essa semente, porque cremos, Senhor, que a tua palavra é uma semente. E pedimos a Ti, Senhor, ajuda para que o nosso coração seja um coração essa noite com uma terra fértil, para que essa semente possa brotar, Senhor, e através de nós, essa palavra chegar a muitos que ainda não conhecem o amor pelo qual nós já conhecemos, Senhor, que é a Tua presença, é o Teu Espírito Santo que tem nos alimentado e nos trazido até aqui. Que Tu encontres, Senhor, disponibilidade essa noite nas nossas mentes, no nosso coração, que Tu possa, Senhor, entregar a nós tudo aquilo que Tu preparou, Senhor, porque cremos que grandes coisas, Senhor, Tu tem para entregar a cada um de nós essa noite. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto eu creio que muito conhecido, né? Com certeza alguns de vocês, e quero crer que todos, né, já leram essa passagem ou foram ministrados por ela. Aqui nós temos o relato do primeiro milagre de Jesus Cristo. Antes dele fazer qualquer outro, antes dele fazer libertação, antes dele trazer à vida aquele que havia morrido, antes dele libertar o que estava endemoniado, ele fez esse milagre num casamento. E eu creio que aqui, quando Jesus fez esse mover nessa cerimônia, e eu creio sempre que Jesus nunca faz nada aleatoriamente, sem nenhuma mensagem para nos entregar, eu creio que quando ele fez isso, e esse primeiro milagre, foi para nos mostrar a importância que ele dá ao casamento, a esse momento de união, mostrando o quanto há propósito de Deus sobre isso. Eu creio que casamento para o Senhor nada mais é do que um propósito. O Senhor tem um propósito no casamento, porque é através do casamento que nós começamos a fazer aquilo que o Senhor espera que a gente faça. Gerações e gerações vêm através de nós, família seja estabelecida. A família é a base de uma sociedade saudável, é onde nós encontramos e buscamos cada vez mais relacionamento. No casamento você gera intimidade, respeito, você gera obediência, honra, e você gera um caminhar de uma vida. É o que espera, e é assim o propósito do Senhor. Quando casar, ter uma vida só,
até que a morte os separe, né, diz, para que a gente caminhe juntos, gerando uma vida, propósitos, sonhos, realizando com aquela pessoa que nós cremos que foi separada para o Senhor, para a nossa vida, a nossa metade, e juntando se torna uma só carne para viver um propósito poderoso de Deus sobre a nossa vida. Cristo sempre se preocupou com a caminhada solitária. O Senhor nunca determinou e nunca esperou de nós um comportamento solitário. Se nós formos olhar, e eu separei aqui o texto que fica lá em Gênesis capítulo 2, 18, que diz: então o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e o que corresponda. De tudo que o Senhor foi criando lá em Gênesis, no início de todas as coisas, cada coisa que terminava no final do seu dia, a palavra diz que o Senhor viu que era bom. E via o segundo dia, o terceiro, ele ia criando as coisas, mas chegou no momento que ele criou o homem, foi o único momento que ele viu que aquilo não era bom. Não que a criação não tinha sido boa, mas que precisava ser feito algo mais para que aquilo se tornasse 100% o propósito do Senhor, que era sempre um relacionamento, proximidade. O maior relacionamento com o homem sempre foi de Deus, porque diz lá em Gênesis que o Senhor visitava Adão e Eva no final de toda a tarde. Mas fisicamente o Senhor também determinou para o Senhor uma companhia. Porque uma caminhada solitária nos leva a lugares onde não deveremos ir. Muitas vezes nos cansamos na nossa caminhada, perdemos a motivação, enfraquecemos a fé, começamos a perder o foco do propósito. Muitas vezes no meio da caminhada, pelas coisas que nós enfrentamos, começamos a questionar em nós mesmos o motivo daquela caminhada. Por isso que é importante que ninguém ande sozinho. O salmista lá no Salmo 133, 1 também diz como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. O Senhor favorece sempre, ou Ele fala precisamente, ou Ele usa a palavra dEle através de alguns, em vários textos da Bíblia, trazendo em nós a importância da união, para andarmos juntos, porque Ele não nos chamou para ter uma caminhada solitária. O casamento nada mais é, e talvez alguns devem estar pensando, né? Hoje a ministração vai ser sobre casamento, isso aí era para ser na sexta-feira, aquele casais, né? Mas eu espero que você tenha um pouquinho de paciência, que daqui a pouco você vai entender, até os solteiros, que você se encaixa assim nessa palavra. O casamento nada mais é de uma concretização da família. O casamento gera um berço para a herança. E que herança é essa? Filhos. O Senhor diz que filhos são herança do Senhor, e não tem como você receber uma herança se você não prepara o ambiente para recebê-la. E a preparação para recebermos essa herança do Senhor é um casamento. Concretização de família, berço para a herança, e um agente multiplicador de gerações. É através do casamento, filhos que vão vindo, gerações que vão sendo criadas através de nós, tudo isso através de um passo, da formação de um casal em um casamento, para que todo o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Lá em Gênesis 1, versículo 28, diz assim, ó: Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Mas se você for observar essa palavra, diz primeiro sejam férteis e multipliquem-se, para depois haver domínio. Então não existe domínio sem fertilidade e sem multiplicação. Nós precisamos ser férteis. Nós precisamos gerar amor, nós precisamos gerar fé, gerar compaixão, nós precisamos ser férteis em reconciliação, nós precisamos ser férteis em gerar nas outras pessoas interesse por Cristo Jesus. Se você não for fértil e não multiplicar, você não vai conseguir dominar. É uma sequência estabelecida pelo Senhor. Nós precisamos multiplicar o nosso conhecimento. Quanto mais você conhece da palavra, quanto mais você se alimenta, mais você vence, mais você avança, mais você vê aquilo que está escondido para muitos, mas através do Espírito Santo de Deus é te revelado. Nós temos que buscar cada vez mais multiplicar o nosso discernimento, multiplicar a nossa busca incessante por estar sempre na presença do Senhor,
e buscar cada vez mais intimidade com o Senhor. Então você é fértil, gera todas essas coisas, você multiplica aquilo que o Senhor tem colocado em você, e aí você começa literalmente a dominar. E o que o Senhor vai fazer com todas essas coisas quando começam a se encaixar na tua vida, como um processo automático para aquele que busca o Senhor todo dia? Dominar. Você começa a dominar os seus medos, você começa a dominar as suas aflições, você começa a dominar as suas angústias, as suas enfermidades, e começamos a dominar as nossas limitações, ao ponto de começar a dizer para tudo isso: vocês não são maiores do que o Deus que está sobre a minha vida. As minhas limitações, as minhas aflições, os meus desertos, as minhas limitações não me impedem de gerar ou multiplicar aquilo que eu tenho em mim, porque aquilo que eu carrego não vem de mim, vem do céu, e o agente multiplicador da nossa vida se chama Cristo Jesus. E aí você começa a dominar todas as coisas. Quando você vai para o texto e começa a ler toda essa história linda desse milagre que aconteceu nesse casamento, você começa a ver que o texto já começa a nos apresentar um problema. Termina o vinho no casamento. Para você entender, o casamento daquela época é bem diferente do hoje em dia. O casamento antigamente, naquela época de Cristo Jesus, durava 7 dias, durava quase que uma semana toda, né? Como nossa aqui hoje. E o que dava a bênção para o casamento, o mover de tudo aquilo acontecia através do vinho. O vinho trazia alegria, trazia comemoração. E a falta do vinho no casamento naquela época era algo que preocupava, porque como acaba? A festa não acabou e o vinho que traz alegria, que simboliza tudo aquilo que está acontecendo, concordando com tudo aquilo que está acontecendo, acaba. E o vinho, o que significa o vinho, para que a gente entenda um pouco mais da importância? Por que não podia servir outra coisa? Porque talvez naquela época não existia o refrigerante, né? Senão a pessoa já se virava com Coca-Cola. Salmo 104:15 diz: o vinho que alegra o coração do homem. O vinho é a simbolização da alegria, é a simbolização do Espírito Santo, é a simbologia daquilo que nós temos que buscar todo dia para não desanimar, para buscar o bom ânimo. Nosso bom ânimo nada mais é da alegria que recebemos através da presença do Espírito Santo que está em nós. E muitas vezes o que nós encontramos hoje, meu irmão, nos casamentos, é a falta da alegria. Acaba o vinho. Começa a faltar alegria, falta prazer, falta o desejo de buscar realizações, começa a faltar intimidade, começa a faltar tudo. E aí começa a gerar todo um problema no relacionamento, pela falta do vinho, pela falta da alegria que somente o Espírito Santo de Deus nos traz, nos trazendo a certeza daquilo que nós vivemos é de Deus, que aquilo que nós estamos vivendo é um propósito de Deus para a nossa vida, que o mundo nos oferece várias outras oportunidades e talvez coisas visualmente, fisicamente melhores daquela que nós temos, mas o Senhor diz que nós temos que discernir as coisas do Espírito, e quando nós decidimos, nada que o mundo nos oferece fisicamente nos importa, porque espiritualmente nós enxergamos que aquilo que nós temos é bem melhor e superior do que o mundo pode nos oferecer. Mas acabou o vinho. Tudo isso tem feito os relacionamentos acabarem hoje em dia. A palavra que nós lemos agora, o texto continua dizendo que o vinho que alegra o coração do homem, ele também fala o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o vigor. O Espírito Santo representa o vinho, mas o Espírito Santo também é o azeite que nos dá a unção, por isso que nos traz o vigor, porque o vigor nada mais é do que o pão, e o pão nada mais é do que a palavra do Senhor. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, há em nós alegria, há em nós vigor, há em nós todas as ferramentas para que a gente viva literalmente com alegria a tudo aquilo que nós estamos vivendo dentro do nosso casamento. E depois de toda essa situação, de tudo aquilo que estava acontecendo, tão grave naquela cerimônia, a falta do vinho,
nós começamos a ver que o Senhor começa a agir para solucionar o problema. E para todo problema ser resolvido da maneira correta, da maneira que gera em nós alegria e através de nós gera fé em outros, tem que ser a partir de um agir do Senhor. E o Senhor nesse momento, nessa cerimônia, agiu. E isso só foi possível, meu irmão, porque ele estava no casamento, ele tinha sido convidado para o casamento, ele tinha sido convidado para a festa. Já estava desde o início. Muitas vezes deixamos de viver grandes coisas com o Senhor. Muitas vezes as respostas que nós buscamos do Senhor, de um milagre, de uma transformação do nosso relacionamento, como teve da água para o vinho, uma mudança na nossa mente, uma transformação no nosso jeito de viver, no nosso jeito de falar, não acontece porque o Senhor só é convidado para quando o negócio começa a dar errado. E não quer dizer que o Senhor não faça, porque a misericórdia dele é gigantesca sobre nós, é algo sem medida. Mas seria mais rápido e mais eficaz a nossa paz, que excede todo o entendimento. Quando o Senhor já é convidado para estar na tua vida todo o tempo, em algum momento pode faltar o vinho, pode te faltar qualquer coisa, mas a presença do Senhor te traz a paz que excede todo o entendimento. E que paz é essa? Aquele que pode fazer está aqui. Aquele que pode transformar essa situação já está comigo por toda a minha vida. Deixamos para chamar o Senhor no momento de sofrimento, no momento quando as coisas que nós fazemos pelas nossas decisões, porque cremos muitas vezes que nós sabemos para onde ir, nós somos autossuficientes. Não, eu já conheço o suficiente da palavra, deixa que eu me vire sozinho. E aí erramos, tropeçamos, e aí pedimos socorro e o Senhor vem para nos socorrer. Mas há um sofrimento até que isso aconteça. Mas o Senhor nos traz nesse texto, nessa passagem, um entendimento de como foi fácil a solução do problema, porque o Senhor já tinha sido convidado para o início da festa. E eu chamo a você a atenção, quando você começou a viver com Cristo Jesus, o seu primeiro amor, quando você começou a receber do Senhor o discernimento da palavra, começou a ver como é que eu passei tanto tempo longe, como é bom estar com Cristo Jesus, que alegria é essa que eu sinto. Nunca vivi isso antes, e você começa a falar de Cristo Jesus para todas as pessoas, e o Senhor entra com você naquela festa, começa a mudar a tua vida, mas por algum momento nós começamos a deixar o Senhor para trás, o amor vai esfriando, e nós começamos a chamar o Senhor como se fosse algum técnico para resolver algum problema que nós temos, e nos visita só no momento de aflição. E o Senhor nos chama a atenção para que nós tenhamos o espaço no nosso coração para que Ele faça a morada e esteja conosco em todo o tempo. Nas partes boas, porque o Senhor foi chamado para uma festa, Ele não foi chamado para resolver o problema do vinho. O problema do vinho aconteceu no momento da festa, mas Ele foi honrado para estar na festa. A sua vida hoje tem que ser uma festa. Você hoje está vivo, você hoje está aqui com saúde, está passando por aflições, mas está vivo até aqui, o teu coração continua batendo, isso é uma festa. Muitos já não estão mais no meio de nós, mas nós ainda estamos aqui. E isso deve ser em nós uma alegria, uma festa. E o Senhor deve ser convidado para estar conosco todo dia, nessa festa da vida que ainda existe em nós. E qualquer coisa que começar a faltar no meio do caminho, aquele que foi convidado para um momento bom, vai nos ajudar sempre no momento ruim. Porque a intenção do Senhor é que a nossa vida tenha todos os dias um momento de alegria, onde em tudo o Senhor diz que nós temos que dar graça, procurando sempre viver com o Senhor, sabendo que Ele que faz todas as coisas. Ele é o verdadeiro agente transformador da nossa vida, um agente multiplicador. Ele é o nosso Salvador, é Ele que tem derramado sobre você misericórdia e graça para que você vença as tentações do pecado todo dia. Precisamos todo dia gerar em nós um fortalecimento do relacionamento diário com o Senhor, para que a gente cada dia mais sinta a presença do Senhor, porque ela está em nós. O Senhor está caminhando conosco, o Espírito Santo de Deus está em nós, mas precisamos funilar isso ao ponto de nós sentirmos a presença do Senhor, que nunca deixou de estar em nós. E aí talvez agora seja um momento onde você começa a se encaixar nessa mensagem que parece que fala somente de casamento de homem e mulher. E eu falo para você agora, você como igreja,
a igreja que é chamada a noiva. Como está com o relacionamento com o seu noivo, que é Cristo Jesus. Nós fizemos parte hoje de um relacionamento de casamento, a noiva com o noivo. E esse nosso casamento com Cristo Jesus, como está? Nós convidamos o Senhor para aquele momento onde nós precisamos de socorro? Ou o Senhor é aquele que já estabeleceu e já ganhou sobre nós a liberdade para estabelecer em nós o lugar onde Ele deve estar? Na ponta da lança, na proa do barco. Aquele que dá sobre nós a direção para onde nós devemos ir. Ao ponto de nós não questionarmos mais, de nós não duvidarmos, muitas vezes a gente não entender para onde o Senhor está levando, mas nós sabemos que Ele, como noivo, sabe literalmente guiar a sua noiva, que somos nós, que fizemos parte da igreja. Não diferente lá de Gênesis, meu irmão, nós fomos chamados para multiplicar também. Como igreja também temos essa missão. Olha só lá o que diz em Marcos 16:15. E Ele lhes disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Nesse casamento, como lá em Gênesis, onde era a multiplicação para que o povo começasse a existir em toda a criação, o Senhor nos chamou também nesse casamento do noivo com a noiva para que a gente multiplique. E multiplique o quê? O evangelho que está em nós. Onde você vai pregando a todas as pessoas aquele amor que já te constrange, porque hoje você já vive sabendo e entendendo que só está aqui vivendo o que está vivendo pela graça do Senhor que está sendo derramado sobre a tua vida todo dia. E nós fomos chamados sempre para sermos alguém que multiplica aquilo que nós estamos vivendo em Cristo Jesus. E aí você começa a fazer o que se pede lá no início, no casamento que foi falado. Começa a gerar as coisas, começa a ser fértil, começa a gerar, não é mais em você, como você está num casamento com esposo e esposa, você já não gera mais relacionamento com o esposo, você gera relacionamento com pessoas, você já não gera mais fé em você, você gera fé em outros, você gera esperança em outros, você gera no outro o desejo de conhecer Cristo Jesus. Você começa a multiplicar nos outros o desejo de buscar a presença do Senhor. Começa a multiplicar nas pessoas o desejo de buscar entendimento na palavra, buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Você começa a ser um agente multiplicador daquilo que você carrega. Essa é a nossa função como noiva de Cristo Jesus. É para isso que o Senhor nos chamou como igreja, para fazermos aquilo que o Senhor nos colocou como missão. Multiplicar aquilo que Ele já tem nos entregue. E aí você vai ver que onde você está, as pessoas começam a mudar de vida, começam a tomar decisões que até então não tomavam. Começam a começar a tomar decisões pelo coração e não mais pela razão, porque começam a ver em você alguém que impulsiona a viver pela compaixão, pelo amor que está dentro, querendo sair. Gente que está aprisionada com falta de perdão, com raiz de amargura, gente que não engole o orgulho, gente que não quer mudar o caráter, mas através de você, que é um multiplicador do amor de Deus, que constrange, que muda, que reconstrói uma pessoa de dentro para fora, a pessoa começa a ser impulsionada a buscar aquilo que você já vive. Nesse ativo casamento da noiva, a igreja com o noivo Cristo Jesus. Se nós formos para o texto, o texto nos traz muitas coisas grandiosas para entendimento do quanto nós precisamos crescer para viver os milagres do Senhor que está na nossa vida. Nós começamos a ver ali o processo do milagre. O primeiro ensinamento do processo do milagre é, se você ler lá João 2,5, diz assim, ó: sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. Primeira coisa, meu irmão, para um milagre acontecer na nossa vida é nós colocarmos na posição de obedecer. Seja feita a tua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Se você quer um milagre do Senhor, você tem que obedecer aquilo que Ele pede para você fazer. E muitas vezes aquilo que Ele pede para você fazer, meu irmão, vai ser doloroso. Mas não para o espírito,
porque o Espírito se alegra em obedecer ao Pai. É doloroso para a carne. Muitas vezes, para te viver um milagre na tua vida, você tem que liberar o perdão para alguém, e o orgulho não deixa, e aquilo te dói demais. E aí você tem que optar, ou você sente aquela dor de incômodo, do pedir o perdão, que passa rápido, porque logo você é tomado pela alegria do Espírito, ou você fica com aquela dor o resto da vida. É o Espírito querendo tomar conta da tua vida, e você fechando o coração para que o Senhor não haja. Então o primeiro passo para o milagre acontecer é você fazer tudo aquilo que o Senhor pede. E o que o Senhor tem pedido? Na palavra: compaixão, amor, obediência. Nós precisamos fazer a nossa parte. Quando ela diz, façam tudo o que Ele pede, existe ali uma ação que eles precisam fazer. O Senhor vai pedir algumas coisas e precisa cada um de nós nos posicionar naquilo que é possível. Nós somos filhos de um Deus do impossível, mas o impossível não acontece enquanto o possível não se faz. Nós precisamos fazer o nosso possível é estar aqui adorando o Senhor, é acordar todo dia crendo que é mais uma chance do Senhor se manifestar na nossa vida, crendo que é mais um dia que nós podemos orar, interceder por aquele que ainda está perdido, pela esposa, pelo esposo, pelos filhos, crendo que aquele dia pode ser o dia onde o Senhor vai se manifestar grandiosamente com um milagre e as coisas vão acontecer. É o possível. E quando isso já não dá mais conta, o Senhor traz a você a certeza que o impossível Ele já está fazendo. Você talvez ainda não está vendo, mas o céu trabalha a teu favor. Mas não vai acontecer, as portas não vão se abrir se o Senhor vê em você alguém inconstante. Ora um dia, mas não ora outro, acredita hoje, mas não acredita amanhã. O Senhor quer entregar para você o momento grandioso de um milagre, crendo que naquele momento, quando você recebe, você tem a certeza que foi a manifestação poderosa de Cristo Jesus sobre a tua vida, porque você creu nisso todos os dias. E aí não tem dúvida, será que foi eu, será que foi Deus, será que se eu não fizesse isso ia acontecer? Sabe aquela coisa que tu ora um dia, ora outro, aí quando acontece diz assim, mas eu acho que se eu não orasse ia acontecer de qualquer jeito. Falta de intimidade. Quando você tem intimidade, você ora todo dia, você tem certeza que quando as portas se abrem, é o Senhor que fez. Quando as portas se fecham, é o agir do Senhor também na tua vida. Nós temos que seguir obedecendo, sendo imitador de Cristo. Nós temos que ter o prazer de servir ao Senhor. Quando diz assim, façam tudo o que Ele pedir, quando o Senhor nos manda fazer alguma coisa, meu irmão, nós temos que entender que nós estamos fazendo para Cristo. E quando Cristo nos manda fazer alguma coisa, nós estamos fazendo benefícios, além de fazer para nós mesmos, nós estamos fazendo para alguém. Então servir a Cristo deve gerar em nós um prazer, e não um peso. Muitas vezes o milagre vai acontecer, meu irmão, mas vai acontecer depois de você estender a tua mão para alguém que está desesperado. As portas do céu vão abrir para você quando você abrir a porta do teu coração para alguém que precisa. Nós queremos para nós, e cada vez mais para nós queremos vinho novo, e o Senhor está dizendo, não adianta, eu não vou te dar vinho novo, porque a água que jorra sobre a tua vida está trancada numa torneira fechada, e você precisa abrir essa torneira, porque essa água precisa chegar a alguém. E nós não mudamos o nosso caráter, estamos buscando no Senhor sempre a saciedade da nossa carne, aquela geração do eu quero agora, se não for agora eu já não amo mais, se não for agora eu não vou mais na igreja, se o Senhor não falar comigo nesse culto, eu não vou mais na igreja, se não for nesse momento eu não quero mais saber. Meu irmão, se o Senhor fala, não importa, o que importa e deve estar em você é a certeza de que onde você está, a presença do Senhor está contigo, e isso basta. O Senhor talvez não te fale nada, mas todo dia tem te abraçado. O Espírito Santo tem te aquecido, o Espírito Santo tem te mantido vivo, e o Senhor está esperando ver em você alguém que mantém firme todo dia. Eu não tenho ouvido, o Senhor não tem se manifestado, aquilo que eu tenho pedido para o Senhor não tem acontecido, mas eu continuo caminhando lindo, feliz, sorridente, porque a presença do Senhor tem me enchido de graça todo dia. No texto fala sobre as talhas de pedra. Ali no capítulo 2, versículo 6 diz, ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. A diferença da capacidade significava o quê? As profundidades diferentes que tinha cada pedra daquela. Cada pedra daquela teve um processo de aprofundamento, e cada uma delas foi
tratada e foi conseguido trazer uma profundidade diferente, então por isso cada uma cabia um pouco mais de água. E todo o milagre aconteceu porque foi usado água. Sem a água o milagre não teria acontecido. Então a água é o milagre, é a base de todo milagre. O que a água representa a nós? Nada mais do que a palavra do Senhor. Nada se transforma, nada se modifica, nada acontece, nenhum mover vai ser visto aos nossos olhos físicos, nada sentiremos no nosso espiritual se não houver sobre nós uma água todo dia sendo aproveitada, porque a água é derramada sobre nós todo dia, mas não pode ser mais desperdiçada, mais absorvida, que é a palavra do Senhor. E nós como igreja, eu sempre falo, ainda falei com o pastor Michael essa semana, o ditado que todo mundo usa, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E muitas vezes nós somos igual a esses potes de pedra. Nós temos o nosso coração duro. E a palavra tem sido lançada sobre nós todo dia, fazendo igual esse ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E o Senhor fica ali todo dia lançando uma palavra nesse teu coração, que muitas vezes ainda está endurecido. E aí começa a lançar uma palavra todo dia, cada ministração que tu ouve, cada momento que o Espírito Santo ministra com você, em cada devocional, em cada leitura da Bíblia, em cada momento de jejum, em cada momento de oração, é a palavra do Senhor chegando, querendo gerar em você cada vez mais a profundidade nesse teu coração de pedra. Quanto mais nós enfrentamos, meu irmão, aflições, dificuldades, momentos do deserto, nada mais é do que o Senhor cavando o nosso coração com a palavra, trazendo cada vez nós o entendimento que precisamos ter profundidade nesse nosso coração. Profundidade nada mais é, meu irmão, que um relacionamento, espaço por um relacionamento profundo do Senhor. Quanto mais espaço nós temos e quanto mais a palavra encontra nós, possibilidade de cavar nesse nosso coração, que até então muitas vezes ainda está formado em pedra, mais capacidade de ser gerado em nós um vinho novo, é possível. Lá em Ezequiel 36, 26, diz assim, ó: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Nosso coração vai receber a palavra de Deus, vai receber essa água viva. E todo dia o Senhor tem jogado a água mole para bater nessa pedra dura, porque de tanto ela bate até que ela fura. Um momento o Senhor vai conseguir furar esse teu coração de pedra. Em um momento o Senhor vai começar a gerar em você um aprofundamento nesse teu coração de pedra. E vai ser tão grande esse aprofundamento que o Senhor vai fazer, que vai caber muita água, meu irmão. E a água que você recebe, que é a palavra do Senhor, é para você. Mas através de você, quando teu coração estiver com uma profundidade gigantesca no espiritual com o Senhor vai ver no teu coração um espaço gigante para Ele derramar muita água. E essa água vai ser transformada por Cristo Jesus num vinho, num sangue do Cordeiro, que aí quando transbordar vai ser servido a todas as outras pessoas, para elas experimentarem da graça do Senhor que você já vive. Nós precisamos da palavra do Senhor todo dia para cavar nesse nosso coração tão duro, que é tão difícil de entender, que o Senhor é amor, é compaixão, que o Senhor nos escolheu para ser chamado como filho. E existe em nós uma grande quantidade de ingratidão. E eu falo para você que todos nós somos assim, meu irmão. Eu muitas vezes me vejo pensando assim: por que o Senhor age na vida do um, do outro, faz um milagre aqui, outro ali, e muitas vezes, Senhor, eu queria viver algo assim também. E a minha esposa ontem ainda falava: olha só como a gente tem coisas para agradecer. E tu começa a parar assim e pensar, e aí tu se constrange: Senhor, me perdoa, que eu tenho tanta coisa maravilhosa, que talvez se eu for contar para as pessoas que contam o milagre delas, elas vão me achar soberba, porque o meu milagre ainda é maior do que o delas. Mas nós somos ingratos, nós queremos sempre mais. Nós queremos sempre o carrinho, a bola do irmão. Tu pode ter recebido algo melhor do Senhor. Quem tem filho aqui sabe, às vezes tu compra um carrinho caro, controle remoto, mexe pelo pensamento. Aí tem um lá com um carrinho de papelão, teu filho larga o teu e vai pegar o carrinho de papelão, que aquilo é mais divertido. É sempre assim, a gente quer o milagre do outro, a gente quer a vida do outro, porque a gente é ingrato, a gente não sabe valorizar, e muitas vezes, sem um discernimento espiritual, a gente não distingue aquilo que o Senhor já nos deu.
E aí perdemos de ser agente transformador da água do Senhor que é derramado sobre o nosso coração, que está esperando para ser um agente transformador, para virar um sangue do Cordeiro, que através de nós as pessoas receber a graça do Senhor que nós já temos recebido todo dia. Lá em João 2,11, um pouco mais à frente do texto, nós começamos a ver o resultado do milagre. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Meu irmão, nosso casamento como igreja com Cristo Jesus não pode ser um relacionamento egoísta. Nós não podemos ser aprisionados pela religiosidade ao ponto de nós começarmos a acharmos que o Senhor nos colocou num papel de juízes. Começamos a dizer quem deve ser salvo ou não, quem pode ou não. Começamos a julgar quem está chegando na igreja, a roupa que veio, o cabelo que está. O Senhor nos chamou para ter um casamento onde Ele pode gerar em nós sempre uma festa de transformação da água que Ele entrega em nós para o vinho novo, para aquele que chega para tomar e dizer assim, o melhor eu estou tomando agora. O melhor ficou para o final de toda a minha vida, o melhor vinho eu estou tomando agora, tomando na Tua presença como igreja, como aquele que carrega o bom vinho de Cristo Jesus. Tudo que fizermos, tudo aquilo que nós somos aperfeiçoados, todo momento de deserto, todas as nossas aflições que nós vivemos, e aí o Senhor vem com um milagre grandioso, nos tira daquela situação, nos faz viver o extraordinário, nos faz viver um momento no profundo com o Senhor. Não é só para nós, meu irmão, é para outros. Quando o milagre aconteceu e tudo foi resolvido para o Senhor, transformando aquela água em vinho, a palavra diz que aí os discípulos começaram a crer nele. Tem gente, meu irmão, que não quer saber de Cristo Jesus. Tem gente por aí ferida com a igreja, tem gente aí que não quer saber de pastor, porque acha que pastor é tudo gente que não vale nada, que crente não vale nada, que igreja é lugar de gente à toa, porque já foi ferido algumas vezes, ou porque nunca entrou numa. Mas você, como a noiva de Cristo Jesus, a verdadeira igreja, vai começar a levar para a pessoa o vinho novo. Aí a pessoa vai dizer, o melhor eu recebi agora, esse vinho que vem de Cristo Jesus, vai ser entregue por você. As pessoas vão ver em você uma manifestação do poder de Deus, porque vê em você passando pelo mesmo deserto que ela está passando, mas olha para você sorrindo. E aí começa a querer saber por que tu sorri, está passando a mesma coisa que eu, muitas vezes pior do que aquele. De onde é que tu tem essa tua alegria? De onde é que tu tem esse vigor? Olha só o que diz lá o Espírito Santo, o vigor, a alegria. E aí você começa a falar, isso é o Espírito Santo de Deus, que tem derramado sobre mim todo dia a paz que excede entendimento. É Cristo Jesus? Não, esse Cristo Jesus eu não conheço. Foi isso, aconteceu assim comigo, meu irmão. Te entregaram um fake news. Eu vou te mostrar o verdadeiro Cristo Jesus. É aquele que não acusa, é aquele que não condena, é aquele que não aponta o dedo, mas é aquele que estende a mão. Um dia eu estava perdido, um dia eu estava largado por aí, um dia eu estava sendo julgado como se fosse alguém que o ponto final da vida chegou, mas o Senhor transformou minha vida, e Ele está aqui para te dizer através de mim, que tudo aquilo que Ele tem feito em mim, também está pronto para ser ativado na tua vida. E o que eu faço? Basta crer. Tudo é possível aquele que crê. Você é agente transformador do amor de Deus que está em você. Tudo aquilo que o Senhor entregou para você e tudo aquilo que Ele faz tu viver, meu irmão, é para você mostrar para as pessoas que em Cristo Jesus nós temos vida e vida com abundância. O Senhor te faz passar por aflição, meu irmão, não é para te fazer sofrer, não é para pagar os teus pecados, porque o teu pecado já foi pago na cruz do Calvário. Quando você erra, você diz para o Senhor, Senhor me perdoa, e quando o perdão é verdadeiro, é genuíno, o Senhor joga no mar do esquecimento. Ele faz você passar por essas coisas, porque é lá que o poder dele se manifesta, é lá onde as pessoas veem que Deus ainda faz. E eles começam a ver em você um poder que não tem como explicar. Eles veem em você coisas acontecendo que eles sabem que não é possível, porque são pessoas que muitas vezes se conhecem. Cara, não tem como ter feito. Não tem como ter conseguido, não tem como ele ter conseguido fazer isso, ela ter chegado a esse lugar, não tem como ter restaurado o casamento, não tem como ele ter trazido o filho para a igreja, era um drogado, era um perdido, como é que aconteceu? E aí você fala, tem uma receita, é Cristo Jesus, é o vinho, é a transformação do vinho, através da água que o Senhor tem entregue na tua vida, a palavra. Meu irmão, a palavra do Senhor tem sido entregue na nossa vida, buscando em nós
gerar em nós profundidade para que Ele nos encha cada vez mais da palavra, porque ela vai transformar você de dentro para fora e você vai transformar, e a graça do Senhor vai chegar em muita gente que nem conhece esse Deus que você já vive. Lá em João 2,10 diz assim, ele disse, todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante. O vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. A palavra do Senhor diz que o fim é melhor do que o seu início. Em Gênesis, o pecado nos expulsou do jardim, mas o vinho, o sangue do Cordeiro, nos garantiu o melhor final. E lá em Apocalipse 21:2, o texto diz assim, eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. O Senhor tinha feito um jardim, o pecado nos tirou de lá, mas o Senhor está garantindo para você que o melhor vinho ainda está por vir. Uma nova Jerusalém está sendo preparada para você, e a noiva vai encontrar o noivo naquele lugar, meu irmão. Nós já sabemos, nós estamos nesse lugar. A sua carne ainda está aqui, vivendo esse mundo, passando por aflições, mas é só o Senhor te forjando para quando você ser chamado, você se encontrar naquela nova Jerusalém, com Cristo Jesus, que te deu a graça de todos os dias poder estar aqui, sendo um mensageiro da palavra do Senhor, daquilo que você carrega, sendo um agente transformador, que muda todos os relacionamentos que estão ao teu redor, porque você crê que o Senhor te manifesta, se manifesta e te aperfeiçoa todo dia. Crendo que quando você vai passar no vale do sombra de morte, meu irmão, não é pecado, não é pagamento de promessa, mas é o Senhor te levando em lugares onde ninguém mais quer ir, para resgatar pessoas que muitos já esqueceram. Tem gente que está lá perdido no vale de sombra de morte, meu irmão, porque não sabe o caminho de volta. Mas o Senhor está derramando uma palavra poderosa em você, que dentro de você vai gerar o sangue do Cordeiro, que vai entregar um milagre para aquela pessoa que está perdida naquele lugar e vai voltar a caminhar contigo em direção à nova Jerusalém. O vinho novo ainda está por vir. O pessoal lá do vale cantava muito uma música que o trecho dizia que o meu orgulho me tirou do jardim. E é exatamente assim, nós perdemos de viver grandes coisas com o Senhor por causa do nosso orgulho. Mas a música também diz que a tua humildade colocou o jardim em mim. Em algum momento da nossa vida, meu irmão, nosso orgulho nos afasta do Senhor, e isso acontece quase que todo dia. Nós achamos muitas vezes melhores que o Senhor, queremos resolver as coisas sozinhos. Somos como crianças mimadas que queremos as coisas agora. Muitas vezes queremos a transformação agora, e existe um tempo certo para o Senhor transformar a água que Ele tem derramado sobre a tua vida no sangue do Cordeiro, para transformar o ambiente, para transformar muitas vezes a tua vida. Há um tempo para todas as coisas. Mas isso tudo só aconteceu porque em algum momento alguém cavou aqueles baldes de pedra, para que houvesse espaço para pedra, para a água. E tirar aquelas pedras, há um atrito, há uma força que tem que ser feita. Há um tempo que levou para que aquilo fosse cavado cada vez mais. E é o nosso tempo. As coisas que nós passamos, tudo que nós enfrentamos, é o Senhor fazendo cada vez mais buraco nesse nosso coração, nos cavando, criando em nós profundidade, cada vez mais profundidade, e essa profundidade gera em nós aprofundamento no relacionamento, e espaço para a glória do Senhor, e espaço para a palavra do Senhor, para que você comece a ser um agente multiplicador do amor de Deus, que é descido do céu todo dia sobre a tua vida. Que você seja alguém que represente a noiva de Cristo onde você está. Que as pessoas queiram encontrar o noivo da igreja, que é Cristo Jesus, através de você. Que as pessoas queiram ver e vivam em você a presença do Senhor todo dia.
E daqui a pouco essas pessoas que começam a conhecer Cristo Jesus através de você, começam a ser outros agentes multiplicadores e mais pessoas começam a receber de Cristo Jesus através de uma semente que você lançou. Então, no momento da aflição, meu irmão, olhe para o céu e dê graças a Deus. Eu posso e estou sendo escolhido para participar desse momento, para crescer em Cristo Jesus. Faça como aquele momento da multiplicação dos pães. Para mim é tão pouco, Senhor. O que eu vou fazer no meio desse povo todo? 5 pães e 2 peixes. Mas aquele jovem não negou, entregou. E o Senhor agradeceu, entregando a Deus, dizendo: graças eu te dou. O que você acha que é pouco, para o Senhor é muito. E é o suficiente para Ele fazer o milagre que Ele espera. Mas Ele ainda não fez, porque você não agradeceu o pouco que você tem, adorando o Senhor, dizendo: Senhor, obrigado por tudo aquilo que tu tem feito. E aí, quando você se colocar como verdadeiro adorador, o milagre do céu é derramado sobre a tua vida como um grande raio, trazendo em você separação da carne para o espírito. E aí você começa a definir tudo que é de espírito. Você já não começa mais a viver pela carne. E aí você começa a viver a passos largos em direção ao propósito de Cristo Jesus. Porque Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa verdade, Ele é aquele que nos dá a vida. E que você busque Cristo Jesus. E que a sua vida seja como o slogan da nossa igreja: que seja tudo sobre Jesus. Convido você a se levantar.